Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. A gente tem bastante coisa para ver na nossa aula, mas antes da gente ir para a aula, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então é a aula 32, com o objeto de conhecimento morfossintaxe e o nosso detalhamento ali, termos integrantes e acessórios da oração. Então a gente vai ver um pouquinho sobre oração, vai lembrar o que são termos acessórios, o que são os termos essenciais também, só para a gente fazer essa introdução. E já que tem muita coisa para fazer, bora para a nossa aula. Como já é nosso costume, antes da gente passar para os nossos conceitos e exemplos, e são muitos hoje, bora dar uma olhadinha num texto que a gente preparou para falar um pouquinho sobre sustentabilidade e já introduzir um pouquinho sobre algumas coisas que nós vamos precisar. Então, olha lá. Iniciativas sustentáveis impulsionam mudanças positivas na comunidade local. Falando aí de uma forma bem específica sobre comunidades locais e sustentabilidade, ou iniciativas sustentáveis. A busca por soluções sustentáveis ganha destaque na comunidade local à medida que os moradores se unem em prol do meio ambiente. Iniciativas como a implementação de programas de reciclagem, o incentivo ao uso de energias renováveis e a criação de áreas verdes urbanas estão impulsionando mudanças positivas e promovendo uma maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade. A primeira parte do nosso tema, fazendo essa introdução aí. Continuando. Programas de reciclagem ampliam alcance e impacto. Os programas de reciclagem têm desempenhado um papel crucial na redução do desperdício e na preservação dos recursos naturais. Com a expansão da coleta seletiva e o aumento da conscientização sobre a importância da separação adequada dos resíduos, mais comunidades estão aderindo a práticas sustentáveis. Essas ações não apenas contribuem para a redução da poluição, mas também geram oportunidades econômicas e promovem a inclusão social por meio da geração de empregos na área da reciclagem, falando então sobre iniciativas de comunidades locais para que se desenvolvam esses projetos e também gerem empregos também na área da reciclagem para as pessoas. Continuando, nós temos aí energias renováveis e espaços verdes, investimentos para um futuro mais verde. Além da reciclagem, o investimento em energias renováveis na criação de espaços verdes urbanos tem sido prioridade para autoridades locais e organizações ambientais. A instalação de painéis solares em edifícios públicos, a promoção de áreas de lazer sustentáveis e a implantação de hortas comunitárias são algumas das medidas adotadas para promover um estilo de vida mais sustentável e ecologicamente responsável. Essas iniciativas refletem o compromisso da comunidade em enfrentar os desafios ambientais e construir um futuro mais verde e próspero para todos. Então, um texto bem fluido, vocês conseguem observar aí várias imagens também que fazem esse apanhado sobre sustentabilidade para trazer justamente esse aspecto de como comunidades podem se unir para ajudar nesse processo de reciclagem, para ajudar nesse processo de tornar a vida dessas comunidades mais verdes. Então, são iniciativas tomadas por essas comunidades que, às vezes, não querem esperar por nenhuma atitude governamental para transformar as suas vidas mais verdes. Para a gente dar essa introdução, para falar um pouquinho sobre o nosso assunto, que é termos integrantes da oração. Confiram aí comigo o que são os termos integrantes da oração. São elementos essenciais e são divididos em dois. O objeto direto, que recebe diretamente a ação do verbo. E ele responde a perguntas do tipo o que ou que. A gente vai ver como isso funciona na prática. Enquanto o objeto indireto, ele indica para quem ou para que é dirigida a ação do verbo. Muita atenção aqui para essas palavrinhas, que são as nossas preposições, que indicam que esse objeto vai ser indireto. Como eu falei, a gente vai ver como funciona na prática, mas já fiquem com isso na cabeça. Vai responder a perguntas do tipo para quem ou para o que. Temos também o complemento nominal. Então, olha lá, complementos verbais, que são divididos nos objetos. Os complementos nominais, que têm essa função, complementar o sentido de um nome
atribuindo-lhe características ou qualidade. É como se fosse o nosso adjetivo, mas pode ser composto por mais de uma palavra. Eles têm essa função de complementar o sentido de um nome, chamado de complemento nominal. O agente da passiva indica quem pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. A gente vai relembrar também aí o que é esse verbo na voz passiva. E o predicativo do sujeito, termo que atribui qualidade ao sujeito. Olha que interessante. Ele vai também funcionar como um adjetivo, mas diretamente ligado ao sujeito. Não vai ser como no complemento nominal, em que nós temos esse complemento associado a um nome, que pode ser um substantivo, por exemplo. A gente vai ver como funciona também. Aqui um esquema dos termos das orações, para a gente não esquecer. Termos essenciais, todos no mesmo bloco aqui. Sujeito e predicado. Integrantes, que são o nosso foco. São o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva, o complemento nominal e o predicativo do sujeito. Também temos os acessórios, que são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então foquem nesse daí do meio, para a gente ter uma noçãozinha do que nós vamos ver. Relembrando quais são os termos essenciais aqui, que são muito importantes, porque a gente precisa dizer sobre os outros termos. O sujeito é o termo da oração que realiza ou sofre a ação do verbo, né? Os ativistas protestaram contra o desmatamento. Perguntinha clássica, quem protestou contra o desmatamento? Os ativistas. Encontrei o meu sujeito. E o predicado é um dos dois principais elementos de uma oração, juntamente com o sujeito. Ele é o responsável por informar o que se diz acerca do sujeito. Encontrei o sujeito, o resto é o predicado, ou seja, descreve a ação que o sujeito realiza ou expressa alguma característica dele. O predicado é o que se afirma ou nega a respeito do sujeito. Aqui a gente tem exemplo na frase: João comprou um livro novo, o sujeito é João. E o predicado é todo o resto, né? Comprou um livro novo. E esse predicado, principalmente, pode ser bastante desmembrado em vários elementos que nós veremos. Aqui o predicado é informação realizada pelo sujeito, que é a compra de um livro novo. Vamos começar então com os nossos termos, falando sobre o complemento verbal, tá? A definição, complemento verbal, é um termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Muito importante isso aqui, completa o sentido de um verbo transitivo, indicando o alvo, o destinatário, o objetivo ou a extensão da ação verbal. Então, o verbo transitivo, a gente sabe que os verbos transitivos precisam de complemento, por isso que o nosso complemento verbal é o seu complemento. Ele é essencial para complementar e enriquecer o sentido da frase, fornecendo informações adicionais sobre o que está sendo realizado pelo verbo. Então, eu tenho lá, os voluntários recolheram lixo na praia. O lixo na praia é um complemento verbal que indica o objeto direto. Porque eu pergunto, eu falo, os voluntários recolheram. Aí eu vou perguntar, recolheram o quê? Porque eu preciso desse complemento e eu tenho o lixo na praia e o lixo na praia é que vai ser o complemento dessa pergunta que eu fiz ao verbo. E nossos tipos de complementos verbais, a gente já falou que nós temos o objeto direto, e o objeto direto indica o complemento da ação expressa pelo verbo transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, esse meu complemento provavelmente vai ser um objeto direto. Como é que eu vou saber se ele é direto? A gente vai já explicar. Então, olha lá, ele responde a pergunta o que ou quem. Então, nós vimos lá. Ah, os voluntários recolheram. E aí eu vou fazer a pergunta, recolheram o quê? É aí que eu vou ver se o meu verbo é transitivo direto ou indireto, porque aqui é um artigo. Aqui não há nada entre a pergunta. Não tem preposição, é direto. Então, olha lá, implantamos árvores no parque. Árvores no parque é o complemento do verbal da ação direta. Plantamos. Nós plantamos o quê? Árvores no parque. Então fiquem atentos, que eu tenho o meu verbo, a minha ação, eu tenho o meu complemento, e entre o verbo e esse complemento não há nada. Não há uma preposição. Então eu vou ter ali o complemento verbal de objeto direto, indicando o alvo da ação de plantar. Olha o exemplo 2, o voluntário recolheu o lixo da praia.
Nesta frase, o lixo da praia é o objeto direto, pois responde a pergunta o quê? O voluntário recolheu. Recolheu o quê? Eu preciso do complemento, o lixo da praia. Entre os dois, só há um artigo, não há preposição. Então, eu tenho o objeto direto. É assim que funciona, é assim que nós vamos ficar atentos para o que há entre o verbo e o meu complemento. O objeto indireto indica o complemento indireto da ação expressa pelo verbo. E o porquê eu chamo ele aqui de indireto? Porque entre o verbo e o meu complemento, eu vou ter a preposição. Muito atentos, então. Eu tenho que ter muita atenção para ver se há uma preposição entre o meu verbo e o que ele expressa. Acompanhado de preposição, geralmente o objeto indireto é introduzido por uma preposição, que podem ser geralmente essas aqui, para, a, de, por, também pode ter o em, e entre outras, dependendo da relação de sentido estabelecido pelo verbo, cada verbo vai pedir uma pergunta diferente, portanto, podem ter preposições diferentes. Mas encontrei a preposição, eu já não tenho mais objeto direto, eu tenho um objeto indireto. Lembrem de sempre perguntar ao verbo. O objeto indireto responde, entre outras, a pergunta para quem, para quê. Pode ser entre outras perguntas que a gente vai ver aqui nos exemplos. Enquanto o objeto direto responde a pergunta o que ou quem, o objeto indireto responde a pergunta para quem ou para o que em relação à ação verbal. Então, sempre olhando para o verbo e a pergunta que vai ser feita para eu encontrar esse complemento. Helena acredita em projetos de conscientização. Olha aqui a pergunta. Helena acredita. Beleza, encontrei o meu verbo aqui, acreditar. Helena acredita e você vai fazer uma pergunta para saber se ele é transitivo ou intransitivo. Helena acredita. Precisa de complemento? Precisa, já sei que ele é transitivo. Agora, qual é a pergunta que eu faço? Quem acredita, acredita em algo. Então, acredita em projetos de conscientização. Isso aqui é a nossa palavrinha-chave, a nossa preposição, para a gente entender que nós temos um objeto indireto. Porque a nossa pergunta utilizou uma preposição entre o verbo e o seu complemento. No exemplo 2, ele foi ao seminário sobre preservação ambiental. O verbo pede um complemento intermediado pela preposição. Por quê? Ele foi. Novamente, encontrei meu verbo, ele foi. Foi quem vai a algum lugar. Olha aqui a minha preposição que está fundida com o artigo o. Ele foi ao seminário sobre preservação ambiental, porque a minha pergunta era, ele vai a algum lugar, foi ao seminário, então indireto, objeto indireto, muita atenção. Olha aí o verbo transitivo versus o verbo intransitivo. Eu tenho o verbo transitivo, que é aquele que necessita de um objeto direto ou indireto para complementar seu sentido na frase, ele precisa de um complemento. Todos os nossos objetos vão precisar de um verbo que os atraia, que seja um verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto, dependendo da pergunta que eu farei a esse verbo. Então, muita atenção. E o verbo transitivo ele precisa de um complemento. Enquanto o verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento, porque ele já tem o sentido completo. E aí eu não vou ficar pensando se tem um objeto direto ou indireto, porque é uma característica que a gente vê muito nos verbos transitivos. Então, João comprou um livro, o verbo comprou é transitivo, e o livro é o seu objeto direto que complementa o significado do verbo. Responde a essa pergunta o quê em relação à ação de comprar. João comprou um livro. Quem compra, compra algo. Exemplo, com o objeto em, Ana enviou uma carta à sua amiga. Então, o verbo enviou é transitivo e uma carta é o objeto direto, enquanto a sua amiga é o objeto indireto, indicando a quem foi enviado, né? Enviou algo a alguém. Aqui eu tenho, pode aparecer uma mesma oração, um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
Depende de quantas ações, de quantos complementos eu vou acrescentar a esse verbo. E o verbo intransitivo, né? O verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento. Ele não exige um complemento porque ele já tem esse significado. Ele expressa uma ação ou um estado sem necessidade de complementos obrigatórios. Por exemplo, ela dormiu, o verbo dormiu é intransitivo, pois não precisa de um objeto para completar esse significado. Perfeito? Esse aqui é tranquilo, porque se a gente consegue encontrar o significado completo, a gente sabe que ele não vai requerer necessariamente um complemento. Ele simplesmente expressa a ação de dormir sem a necessidade de especificar que está sendo dormido. Vimos complemento verbal, objetos diretos e objetos indiretos. Agora a gente fala sobre o complemento nominal, que é um termo que completa o sentido de um nome. Não confunda o complemento verbal com o nominal. Verbo, estou complementando o sentido do verbal, eu estou complementando o sentido do verbo. Nominal, de um nome que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e vai atribuir características, qualidades, qualidades, estados ou circunstâncias. Ele estabelece uma relação de complementaridade com o nome, ampliando o seu significado e fornecendo, olha lá, informações adicionais. É importante a gente saber que o complemento nominal, ele também vai acrescentar essas informações adicionais sobre ele. O complemento nominal é sempre acompanhado de uma preposição. Ah, se ele é sempre acompanhado de uma preposição, professor, como é que eu não vou confundir ele com o objeto indireto? Porque o objeto indireto, com o objeto indireto, que é acompanhado de uma preposição. Como é que eu não vou confundir? Porque no objeto indireto, eu tenho um complemento verbal. Então, ele está complementando o sentido de um verbo. Aqui no complemento nominal, eu tenho um termo que vai estar complementando o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo. Então, eu percebi que ele está complementando o sentido de um verbo, objeto indireto. Eu percebi que ele está complementando o sentido de uma palavra que não é uma ação, que não é um verbo, então eu tenho um complemento nominal. Isso é bastante importante, a gente vai ver como funciona isso na prática. Primeiro, complementando o sentido de substantivos. Então, um complemento nominal como complemento de um substantivo, eu tenho aqui. Ela tinha orgulho da sua inteligência. Ah, ela tinha orgulho. Eu já tenho meu verbo. Ela tinha o quê? Orgulho. Aqui encerra o meu complemento verbal. Todo ele é o complemento verbal, mas eu ainda posso desmembrar também. Orgulho de quê? Da sua inteligência. E esse da sua inteligência não está complementando o sentido do verbo, ele está complementando o sentido de orgulho. E orgulho não é verbo, orgulho está aqui como substantivo. Então ele completa o sentido do substantivo, indicando a qualidade pela qual a pessoa sente orgulho. Recapitulando, eu tenho aqui, ela tinha orgulho da sua inteligência. Ela tinha o quê? Orgulho da sua inteligência. Todo ele, o meu complemento verbal. Mas eu também tenho aqui informações adicionais que complementam o sentido de um nome, que é orgulho. E esse restante aqui eu vou chamar de complemento nominal. É assim que vai funcionar o complemento nominal, complementando o sentido de uma palavra que não é o verbo. Também posso ter complemento nominal em adjetivos. Eles estavam cientes da importância da preservação ambiental. Eles estavam o quê? Cientes da importância da preservação ambiental. Só que eu tenho aqui cientes, que já é basicamente o suficiente para complementar o sentido desse verbo. Só que eu quis colocar uma informação adicional. Cientes aqui é um adjetivo. E tudo isso aqui, que eu vou marcar de outra cor para a gente conseguir gravar, da importância da preservação ambiental, já está complementando o sentido de cientes. Como cientes é um adjetivo e não um verbo, esse complemento eu vou chamar de complemento nominal. Que nesse caso está complementando o sentido de um adjetivo, no passado estava complementando o sentido de um substantivo e também pode complementar um advérbio. Complemento nominal também complementa o sentido de um advérbio.
Exemplo, o ponto de coleta fica perto de você. Então, olha lá, eu tenho o ponto de coleta fica perto. No exemplo, temos esse de você aqui, que o ponto de coleta fica perto. Verbo. Fica o quê? Perto. Já tem aqui o meu complemento. Só que eu tenho um outro complemento que já está associado a perto e não ao verbo. E esse complemento é o complemento nominal. E nesse caso, ele está associado a um advérbio, que é perto. Perto, longe, esses advérbios que indicam lugar. Perfeito? Vimos então aqui sobre o complemento nominal. O próximo termo integrante que nós vamos ver é o termo que nós chamamos de agente da passiva. Nós temos a voz passiva de um verbo em que o meu sujeito não é quem executa a ação. Ele recebe a ação, mas ainda assim ele está na posição de sujeito. Aqui nesse termo a gente tem o agente da passiva, que é o termo que indica quem pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Alguém está fazendo aquela ação, mesmo que não seja o sujeito. E esse termo eu vou chamar de agente da passiva. Ele é introduzido por essa preposição, geralmente pelo por, e vem após o verbo, completando a informação sobre a ação realizada. E o agente da passiva não é obrigatório em todas as construções. Mas quando ele aparece, fornece essas informações adicionais sobre a origem da ação. Esse aqui é bem tranquilo. Lembrando aí da voz passiva, que é uma construção verbal, em que o sujeito da frase é o receptor, é quem recebe a ação e não o agente, não é quem realiza, mas continua sendo o sujeito. Sujeito não é sempre quem vai executar a ação, é sobre quem o predicado diz alguma coisa. E é usada quando se quer enfatizar o objeto da ação ou quando o agente é desconhecido, irrelevante ou já conhecido. Então, na voz passiva, o verbo é conjugado com o auxílio, geralmente, do verbo ser ou outros equivalentes e o particípio do verbo. Bora para o exemplo? Então, eu tenho aqui a voz ativa. O escritor escreveu o livro. Quem escreveu o livro? Escritor. Meu sujeito. Encontrei o sujeito, encontrei o predicado. É o sujeito que pratica a ação de escrever? Sim, então eu tenho voz passiva. Agora, se eu tenho nessa outra situação aqui, o livro foi escrito pelo escritor. Quem foi escrito pelo escritor? O livro. Mas é o livro quem pratica a ação de escrever? Não. Mas ainda assim, o predicado fala algo sobre ele. Ele é o sujeito. Aqui eu tenho meu predicado. Mas ele não é quem executa a ação de escrever. Então eu tenho uma voz passiva. E a gente já adianta aqui a nosso agente da passiva. Então quem foi que escreveu? Foi pelo escritor. Aqui eu tenho o termo que eu vou chamar de agente da passiva. Outros exemplos de agente da passiva, nós temos aqui a frase na voz passiva com o agente explícito, né? A cidade foi limpa pelos voluntários. Bora então fazer aqui o mesmo processo. Quem foi limpa pelos voluntários? A cidade. A cidade é sujeito, mas não é quem executa essa ação de limpar. E quem foi que limpou? Pelos voluntários. O pelos também entra, tá? Pelos voluntários, eu vou ter a frase na voz passiva. E pelos escritores, eu vou chamar de agente da passiva. Coloquei só a P, mas é agente da passiva. Então, olha lá, aqui pelos voluntários é o agente da passiva, ele indica quem realizou a ação de limpar a cidade. Mas o pelos voluntários, novamente, não é o sujeito. O sujeito é a cidade. Como não foi ela que executou essa ação, eu não posso. Eu tenho um termo nessa oração que eu vou chamar de agente da passiva, que é quem executou essa ação. A gente tem mais um exemplo aqui na sequência. O livro foi escrito pelo autor famoso. Nesta frase, pelo autor famoso, é o agente da passiva. Ele indica quem escreveu o livro. Mesmo processo. Foi escrito pelo autor famoso. Quem foi escrito pelo autor famoso? O livro. Sujeito.
O sujeito é quem pratica essa ação de escrever? Não. Quem foi? Pelo autor famoso. Aqui eu vou ter o meu agente da passiva. Perfeito? Estão conseguindo compreender? Creio eu que a gente está trazendo bastante exemplos aqui interessantes. É bom vocês sempre estarem atentos para quando forem identificar o agente da passiva, ver se o meu sujeito está praticando essa ação. Se não é ele praticando, é possível que seja encontrado um agente da passiva e eu vou atrás desse agente. Encontrei esse agente, eu posso chamar ele de agente da passiva. E mais um termo que nós vamos ver é o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é um termo que atribui uma qualidade, olha lá, é um termo que atribui uma qualidade, estado ou característica ao sujeito da oração. Vocês vão lembrar que nós temos os verbos de ligação, e esses verbos de ligação geralmente são indicativos de que a gente tem um predicativo do sujeito, uma característica. Funciona como uma espécie de complemento do sujeito, ampliando ou detalhando sua descrição na frase. O predicativo do sujeito concorda em gênero e número com o sujeito e é geralmente introduzido por, olha como eu falei para vocês, verbos de ligação. Então ele vai funcionar como um adjetivo, só que dentro da oração a gente vai dar um termo de função a esse adjetivo que vai ser predicativo do sujeito. Então ele pode ser moldado com mais de uma palavra. Então frase com o verbo ser geralmente vai apresentar o nosso predicativo do sujeito. Então olha lá, o projeto é sustentável. Nesse exemplo, a gente vai se perguntar quem é sustentável? O projeto. Encontrei o meu sujeito, aqui eu tenho o meu predicado, que no caso é um predicado nominal. Por que um predicado nominal? Porque eu estou atribuindo uma característica a esse sujeito, não é uma ação. Sustentável é o meu adjetivo quando a gente se trata de classe de palavras. Aqui, quando a gente está falando de oração, a gente está falando sobre o predicativo do sujeito. É essa característica que está sendo atribuída por intermédio do meu verbo de ligação, verbo ser. Então, o sustentável é o predicativo do sujeito, ele atribui uma característica ao sujeito, o projeto, indicando que ele possui a qualidade de ser sustentável. Então, a gente viu bastante aí sobre esses termos, vimos que os termos integrantes da oração atribuem essas informações complementares, que podem ser o complemento do verbo, o complemento do nome, também pode ser um predicativo do sujeito, o nosso predicativo do sujeito, o nosso agente da passiva, e todos esses termos aí também funcionam na oração para dar mais informações, para ser mais claro em relação à mensagem que está tentando se transmitir. Perfeito? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima.